Atos 28, capítulo 28, versículo 1 ao versículo de número 8. Eu quero falar nessa noite sobre os 3 sinais da chamada de um missionário. Quando já estávamos em terra, são e salvos, a minha tradução é um pouco diferente, tá, irmãos? Soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos tratavam com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma fogueira. Paulo ajuntou um feixe de graveto e eu estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser assassino, pois ele escapou do mar. Mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. E eles esperavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que nada acontecia, mudaram a ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Como eu disse aqui no começo, quero estar ministrando a palavra do Senhor, subordinado no tema, os 3 sinais da vida de um missionário. E o primeiro sinal, irmãos, está justamente no versículo de número 3. Acredito que muitos conhecem a história, quando Paulo, junto com os outros presos, estava a caminho de Roma, e no caminho veio uma grande tempestade, e nessa tempestade o barco veio a pique, Teve um naufrágio, e nesse naufrágio eles escaparam com vida. E o primeiro lugar que eles encontraram, aliás, o único lugar que eles encontraram para sobreviver, foi justamente nessa ilha por nome de Malta. A Bíblia diz que quando eles chegam na ilha, havia ali alguns homens, uns bárbaros, que eram os homens daquela cidade, e estavam ali se aquecendo na fogueira, porque era inverno naquele tempo. E estava muito frio, e eles estavam se aquecendo na fogueira. O que me chama a atenção aqui é que a Bíblia, ela foca somente Paulo. Por quê? A Bíblia diz que o único que foi buscar graveto, que foi atrás de madeira ou de lenha, foi somente Paulo. A Bíblia não cita os outros que foi buscar lenha. Então eu posso entender que os outros ficaram se aquecendo, mas Paulo não. Quando ele chega, ele já chega trabalhando.
ele já chega fazendo alguma coisa. Paulo não vai direto para a fogueira somente para se aquecer, não. Paulo, ele chega, ele já vai em busca de lenha. Aleluia. Quem é espiritual já está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite. Quando nós falamos em lenha, nós estamos falando acerca de oração. Por lenha representa a oração, e aqui está o primeiro sinal, aleluia, da chamada na vida de um missionário, que é a oração. Não existe missões sem oração. Não existe missões sem pagar o preço, sem dobrar o joelho, sem clamar aquele que pode fazer todas as coisas. Missões começa através da oração. Aleluia. O Jesus era o maior missionário, aleluia, que esteve aqui na terra. E próprio Jesus nos deu, Bispo Edward, um bom exemplo acerca disso. O ministério de Jesus, aleluia, praticamente foi todo acerca de oração. Jesus, aleluia, ele passa o seu ministério sempre ensinando os discípulos e também deixando para nós que o ministério de um grande missionário, ele começa através da oração. A oração nós sabemos que é a chave da vitória. A oração nós sabemos que é quando o crente dobra o joelho e o céu desce e a gente fica mais pertinho de Jesus. A oração é a comunicação do crente com Deus. Aleluia. A princesa, ou melhor dizendo, a rainha da Inglaterra disse que não tem medo, aleluia, de uma pessoa com arma, não tem medo de bomba, não tem medo de um tanque de guerra. O que ela tem medo é de um crente que quando dobra o joelho e ora a Deus. Por quê, pastor? Porque quando o crente dobra o joelho, o inferno estremece e o céu começa a se movimentar. Por quê, pastor? Porque a oração nos leva a lugares onde nós menos imaginamos, aleluia, nos lugares espirituais, e nos deixa mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o primeiro sinal na vida de um grande missionário, na chamada de um missionário, é a oração. Eu aprendi com o meu pai, pastor Alziro Cunha, saudoso pastor Alziro Cunha, que a oração na vida de obreiro é essencial. A oração na vida de um pastor, de um evangelista, de um presbítero, aleluia, também na igreja é essencial. Meu pai dizia: filho, aleluia, a igreja ela tem que estar, ou crente, ela tem que estar em constante oração. Aleluia, o crente não pode se apartar da oração de maneira nenhuma. E eu falava assim: por que, pai? Ele dizia: filho, porque a oração do crente, aleluia, ela vai além do que o crente mesmo imagina. Você pode estar orando aqui e Deus pode estar trabalhando lá no teu lar. Aleluia, você pode estar orando aqui e Deus pode estar trabalhando em outra cidade, mas Deus faz, porque a oração do crente, ela tem poder. Esse é o primeiro sinal. A Bíblia diz que quando Paulo chega, ele vai, pastor Bispo Edward, em busca dos gravetos, em busca de lenha. Aleluia. Paulo não se chega somente para aquecer, porque tem muitos que é desse jeito nos dias atuais. Tem muitos que só quer se aquecer, só quer saber do fogo, entendeu, né? Só quer saber do reteté, do manto, da glória, mas descer na oração ninguém quer. Aleluia. Só chega na hora da adoração, aleluia, glórias a Deus, é bonito, mas vir dobrar o joelho e clamar a Deus ninguém quer. Quando convoca para o dia da oração, para o momento da oração, ninguém quer pagar o preço, pastor. Hoje em dia ninguém mais quer orar, aleluia. As pessoas só estão atrás do oba-oba, só está atrás do movimento, e movimento não salva ninguém.
movimento liberta ninguém. Aleluia. O verdadeiro avivamento está através da oração. O verdadeiro avivamento está através da palavra. É na oração que Deus desce. É na oração que Deus opera. Oh, aleluia. É através da oração que Deus faz. Que a vitória, tem um louvor do Matos Nascimento que diz que a vitória vai chorando, geme e chora. Aleluia. Pega na mão desse irmão que está do seu lado e diga para ele que a vitória, meu irmão, vai chorando, geme, chora, desce na olaria, vai para a madrugada, aleluia. Deixa desse negócio de oba-oba. Oba-oba vem depois da oração. Avivamento vem depois da oração. A oração é tudo. Aleluia. Tem crente que só pede. Eu quero vitória, pastor, eu quero conquistar isso, quero conquistar aquilo, mas não vem para a oração. Não sacrifica, bispo Eduardo, um dia para estar na consagração. 5 de oração, nem pensar. Aleluia. Ele tem tempo para tudo, mas quando chega no culto de oração, arruma desculpa para tudo. Aleluia. Aqui está o primeiro sinal, aleluia, da chamada de um grande missionário: oração. Olha para o seu irmão, aponta o dedo de profeta para ele dizer assim: aleluia, a oração é o sinal da chamada. Oh, aleluia. Eu tive um grande exemplo que foi o meu pai, bispo Eduardo, pastor Ziro Cunha. E quando meu pai estava no fim da vida, o médico, eu lembro que o médico mandou ele para casa. Ele estava internado, o médico mandou para casa. E o médico falou assim: ele vai ficar essa semana aí, dessa semana ele não passa. E meu pai, antes de ir para o hospital, ele estava numa campanha de oração, já durante há muito tempo na madrugada. E depois que ele foi acometido do câncer, ele não conseguia andar, ele só ficava deitado, e para comer também era muito difícil. Mas quem ora, irmão, quem gosta de oração, nem a enfermidade segura ele. Não, eu vou falar de novo. Quem gosta de oração e sabe o que a oração pode fazer, nem a doença segura ele. Aí minha esposa, que não deixa eu mentir, minha mãe morava na frente e eu morava atrás. Aleluia. E meu pai, aquela semana, o médico mandou ele para casa. Quando foi uma noite, minha mãe bate lá na porta de casa, na madrugada, pastores, me chamando: filho, 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 pelo amor de Deus, filho. Eu acordei assustado e fui lá, falei: o que aconteceu, mãe? Minha mãe falou: vá lá no quarto lá. E quando eu cheguei lá no quarto da minha mãe, estava meu pai lá de joelho. Pastor, mas ele não podia ficar em pé, ele foi se arrastando na cama. Se arrastou na cama e ficou de joelho, mas depois não conseguia voltar mais. Mas mesmo assim dobrou o joelho para falar com o pai. Nas últimas, mas estava lá de joelho falando com o pai. Tu ia falar com ele: pastor Ziro Cunha, está tudo bem? Ele dizia: com Cristo no barco vai tudo bem. Pastor Alex, que o senhor está querendo dizer? Eu quero dizer que quem ora, ele confia, ele tem segurança, ele acredita, ele sabe que Cristo está no barco e nada pode parar. Se hoje eu estou aqui, é através da oração dele e da minha mãe, missionária Nina. Eu tive que pegar ele no colo, irmãos, para colocar ele na cama de novo, o bispo Eduardo. Aleluias.
Peguei ele no colo e coloquei ele na cama de novo. Aquilo para mim foi um exemplo, foi um tapa na minha cara. E tem muito crente cheio de saúde, irmãos, não consegue dobrar o joelho. Eu costumo dizer que tem uns crentes que tem uma oração ping-pong. Sabe aquela oração ping-pong? Só bate o joelho no chão e já levanta. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos lá para a palavra do Senhor. Tinha muita coisa para falar, mas vamos lá. Aleluia. O segundo sinal da chamada de um missionário, irmãos, está no versículo de número 5, quando a Bíblia diz assim: mas Paulo sacudindo a cobra. Por quê? Porque quando Paulo chega com a lenha, ele joga no fogo, e o fogo aumenta. Então quando o fogo aumenta, a cobra que estava ali perto, ela foge do calor. Mas é interessante que a cobra podia picar a mão de qualquer um. A cobra podia picar a mão de qualquer um, mas vai picar justamente a mão de quem vai buscar lenha. Aleluia. A cobra podia picar a mão de qualquer um. Os bárbaros estavam ali muito tempo, mas vai picar a mão justamente daquele que estava buscando lenha, daquele que estava orando. Aleluia. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 16, versículo de número 18, se eu não me engano, que nenhuma coisa mortífera fará, aleluia, mal a ti. Aleluia, fique em paz, nada fará mal a ti. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não serás. A cobra foi justamente na mão de Paulo. Segundo a história, era uma cobra venenosa. A Bíblia diz que era uma víbora venenosa. Por isso que a Bíblia diz que uns ficaram olhando, os bárbaros ficou olhando. Por quê? Eles sabiam que a cobra era venenosa, olharam e falaram assim: ele vai inchar, vai cair e vai morrer. Mas pega na mão desse teu irmão, porque eu vou profetizar. Diga para ele: quem ora, a morte não encosta. Quem ora, o mal não chega. Quem ora, a depressão não encosta. Quem ora, a crise de ansiedade não encosta. Quem ora, bispo Eduardo, a crise não chega. Por quê, pastor? Porque está debaixo da autoridade de Deus, está debaixo da mão potente do Senhor. Então não sai da oração, porque nenhum mal chegará à tua tenda. Aqui está o segundo sinal da chamada de um missionário. Qual é, pastor? Autoridade. Por que autoridade? Porque a cobra picou a mão de Paulo e ficou lá. Paulo olha para a cobra, o que ele faz? Aleluia. Quantos aqui tem autoridade de Deus? Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Se tu tem autoridade de Deus, irmãos, então começa a profetizar nessa noite. Começa a profetizar, leva o teu pensamento lá no teu lar e profetiza. Deus, o Senhor vai mudar. Deus, o Senhor vai mudar. Porque Deus está me dizendo que está entrando em lares nessa noite. Deus está me dizendo que está entrando em lares essa noite. Tu veio para cá só pela graça e misericórdia de Deus. Mas Deus tem surpresa para a tua vida. Deus vai te surpreender. Deus vai mudar a história. Autoridade. E o próprio Jesus falou isso para os discípulos. Antes dele ir,
Ele olha para os discípulos, reúne os discípulos e diz assim, ó: eis que vos dou autoridade. Autoridade. Não, tu não está entendendo. Eu estou profetizando a tua vida. Autoridade. Deus está dando autoridade para você. Tu vai chegar lá naquele lugar, vai estender tuas mãos, e tu vai entrar pela porta, e aquele demônio vai sair pela janela, mas vai bater de retirada. Alabaxura becandaraça. Deus está te dando autoridade. 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 Paulo sacode, bispo, e joga aquela cobra no fogo. Aleluia. Oh glória. Além de autoridade, ele joga a cobra dentro do fogo. Aí a minha Bíblia, a tua Bíblia diz assim, ó, que as portas do inferno, não vou falar de novo, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz assim: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Oh, aleluia! Igreja, quem ora tem poder. Se tem poder, o inimigo bate de retirada, ele não aguenta, ele é queimado, ele é destruído, porque tem poder e tem autoridade. Deus está dando autoridade para crente aqui hoje. Autoridade. Segundo sinal na vida, na chamada de um missionário. Aleluia. Ficaram olhando e dizendo: ele vai cair morto. Você sabia que tem gente que fica olhando pra gente dizendo assim: não vai aguentar. Ele jogou a cobra no fogo e viram que ele não morreu. A ideia mudou. Começaram a chamar Paulo de Deus. Havia um homem naquela cidade que era o chefe daquela ilha, por nome de Públio, e convida Paulo para dormir na sua casa. Tem coisas que Deus faz na nossa vida, irmãos, que há um propósito. É um propósito, bispo. E se a gente não entender o que Deus tem com a gente, ou melhor dizendo, se a gente não aceitar, porque eu costumo dizer que o crente não precisa entender o propósito de Deus, ele tem que aceitar o propósito de Deus. A gente nunca vai conseguir entender. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Então nós nunca vamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Nós temos que aceitar: sim, Senhor, estou aqui para fazer a sua vontade.